Olá, estamos iniciando mais um Palavra Ética. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, nós estamos na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. A programação da TVC BH é acessível também através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No programa de hoje eu vou partilhar com você uma reflexão sobre a Páscoa em tempos de pandemia. Estamos no ar pela TV comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH, pelo programa Palavra Ética e também via internet, hoje para refletir com você sobre Páscoa em tempos de pandemia. Com mais de 3.000 por dia, já ultrapassando no Brasil 330 mil mortos pela pandemia da Covid-19, potencializada pela política de morte, necropolítica, planejada e executada para ser genocida, sob coordenação do antipresidente e de todo o desgoverno federal, com a cumplicidade da maioria dos senadores e deputadas e com a cumplicidade também do Supremo Tribunal Federal, o povo brasileiro está afundado em uma das mais brutais Sexta-feira da Paixão da história do Brasil. Como celebrar a Páscoa de Jesus Cristo e nossa Páscoa em meio a milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas? Como e onde encontrar forças e luzes para construirmos um domingo de ressurreição com condições de vida digna para todos e todas? Como ter esperança de uma nova aurora em meio a tantas trevas? Para encontrarmos forças e luzes para superarmos a gravíssima noite escura do capitalismo, da pandemia e do desgoverno fascista, precisamos de vários instrumentos. Entre eles, um se destaca: o de reconhecer as mais profundas lições da história. Vejamos, segundo o Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, após driblar o rei Herodes e encontrar o menino Jesus, nascido na periferia, no meio dos marginalizados, os magos seguiram por outro caminho. Não o caminho que passava pelo rei Herodes, opressor, repressor, sanguinário, genocida. Não podemos ser contaminados pelos complexos da impotência e da pequenez, disseminados pela ideologia dominante, que levam as pessoas a dizerem: não podemos fazer nada, só Deus pode, não temos poder de mudar esta situação. Podemos transfigurar a realidade de morte, sim, muito mais do que às vezes pensamos, em um contexto de grande opressão e de superexploração, onde as pessoas justas e inocentes são violentadas e veem os injustos tramando todo tipo de mal, há pessoas justas que tendem a passar para o lado dos opressores. Na Bíblia, o Salmo 72, no versículo 15, alerta: mas se eu falar como eles, se eu pensar e agir como eles, estarei traindo os nossos pais, nossos ancestrais, os profetas, as profetisas, os mártires. É hora de nos voltarmos para os povos originais, indígenas, comunidades tradicionais e para os movimentos sociais populares que apontam o caminho, nos irmanarmos aos injustiçados e injustiçadas e participar de suas lutas por todos os direitos. Perceber que há luz não apenas no fim do túnel, mas no meio do túnel também. É hora de ouvir e levar a sério as orientações e os alertas dos infectologistas, dos epidemiologistas
e das pessoas que de fato estão construindo uma sociedade justa. Há quase 2000 anos ecoou uma notícia revolucionária dada em primeira mão por Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, mulher que amava muito, era muito solidária e lutava contra toda e qualquer injustiça, irradiando alegria. A partir do túmulo de Jesus de Nazaré, Maria Madalena saiu correndo e anunciando por todos os cantos e recantos: Jesus está vivo, ressuscitou. A ressurreição de Jesus marca a vida das comunidades, animando-as no sentido de que o poder da morte não tem a última palavra. Bateram em ferro frio os chefes dos podres poderes da religião, da política e da economia, ao pensar que, condenando Jesus de Nazaré à pena de morte, poriam fim ao movimento popular e religioso de fraternidade real, testemunhado e ensinado pelo Galileu da periferia da Palestina. Celebrar a Páscoa de Jesus de Nazaré é momento oportuno para revigorar nossa fé no Deus da vida, fé na humanidade, fé nos oprimidos e explorados, fé na Mãe Terra, na Irmã Água, em todas as fontes de vida e fé em nós mesmos. É também momento propício para celebrarmos todas as lutas do passado e do presente, lutas por direitos fundamentais, lutas que demonstram que só perde quem não se compromete com a realização dos desafios coletivos na luta por direitos, ou simplesmente desiste da luta. Quem persevera na luta dos movimentos sociais populares conquista direitos, mais cedo ou mais tarde. O preço da liberdade é a vigilância constante. O sentido da Páscoa não pode ser privatizado por expressões religiosas que desencarnam a fé cristã e amputam a dimensão social da fé judaico-cristã. A fé na ressurreição de Jesus Cristo não garante apenas vida após a morte. É preciso não esquecer que a Páscoa judaica, origem da Páscoa cristã, diz respeito à libertação dos povos escravizados no Egito pelo imperialismo dos faraós. Páscoa é passagem da escravidão para a libertação, nos vários aspectos da vida humana. Por isso, Páscoa envolve reunir os injustiçados, atravessar os mares vermelhos, marchar rumo à terra prometida, terra partilhada, democratizada e socializada, e enfrentar os grileiros e especuladores de terra lutando para conquistá-la. A Páscoa cristã atesta que Jesus de Nazaré, mesmo sendo inocente e justo, foi condenado pelos podres poderes da religião, da economia e da política à pena de morte, mas ressuscitou e está vivo em nós e em todos que lutam pela construção do reino de Deus a partir do aqui e do agora. O sonho ensinado e testemunhado por Jesus de Nazaré jamais será morto. Os opressores serão jogados na lata de lixo da história. Entrará para a história quem combater o bom combate e perseverar na fé de Jesus Cristo, colocando em prática a dimensão social do Evangelho. A Igreja é constituída por uma grande unidade na diversidade e muitas vezes com graves contradições internas. Lamentavelmente, estamos colhendo as consequências de 34 anos de pontificado de João Paulo II e Bento XVI, que incentivaram a privatização da fé, a adoção de espiritualismos, dogmatismos, moralismos marcados pela desencarnação da fé cristã e a amputação da dimensão social do Evangelho de Jesus Cristo. Essas posturas religiosas empurraram o povo
para os braços dos fascistas e genocidas, para políticas de morte. Por outro lado, graças a Deus, nosso querido Papa Francisco coordena e anima a Igreja no sentido da missão libertadora, ecumênica e macroecumênica e transformadora, reafirmando a opção pelos pobres, a enculturação e animando o compromisso de todas as pessoas de boa vontade com a construção de uma sociedade do bem viver e conviver. As encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, todos somos irmãos e irmãs, apontam o rumo. Compromisso com a construção de uma sociedade justa economicamente, o que passa pela superação do capitalismo, que é uma máquina de moer vidas, uma sociedade com sustentabilidade ecológica, o que passa necessariamente por colocar em prática o princípio da ecologia integral, garantindo assim condições objetivas que garantam a preservação de todos os biomas. Com a ressurreição de Jesus Cristo, ficou decretado que as utopias jamais morrerão, os sonhos de libertação jamais serão pesadelos, a luta dos oprimidos e injustiçados será sempre vitoriosa, ainda que custe muito suor e sangue, e as forças da vida terão sempre a última palavra. Por mais cruéis que sejam todas as tiranias, opressões, corrupções e guerras passarão. O Papa Francisco tem claramente anunciado a defesa da vida, que passa pela superação do capitalismo, sistema de morte. É isso aí, que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos fortalecendo, nos animando, nos inspirando na luta por direitos, na luta por tudo que é justiça. Sejamos também Páscoa, passagem da escravidão para a libertação. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui uma reflexão sobre a necessidade de lockdown nacional para superarmos a pandemia. Espere aí e voltaremos já já. (42755) Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. No segundo bloco, quero socializar com você uma reflexão sobre a necessidade de lockdown nacional, quer dizer, uma paralisação necessária no Brasil e a necessidade também de auxílio emergencial justo e digno. Estamos no ar através da TVC-BH, a TV Comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética. Hoje, para refletir com você sobre a necessidade de lockdown nacional, ou seja, uma paralisação nacional, exceto nas atividades essenciais, e necessidade também de auxílio emergencial justo e digno já. Feliz quem ouve os sinais dos tempos e dos lugares e se orienta bem no jeito de conviver e lutar pela construção de uma sociedade justa. Após um ano de pandemia do novo coronavírus, o que vemos no Brasil? O número de mortos aumenta cotidianamente e cresce de forma espantosa o número de pessoas na fila de espera por um leito hospitalar e por UTI, unidades de terapia intensivas. Muitas destas pessoas morrem enquanto esperam as vagas, pois há colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, na grande maioria dos 5.570 municípios brasileiros.
o governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador da Frente de Governadores para o Combate à Pandemia, informou dia 12 de março último agora de 2021 que já existem mais de 40 mil pessoas com Covid-19 na fila de espera por UTI em todo o Brasil. Isso é aviso prévio de morte. O número de infectados cresce dia a dia. Novas cepas e variantes de coronavírus surgem e se mostram muito mais perigosas. A Fiocruz defendeu, dia 16 de março agora, no boletim extraordinário do Observatório de Covid-19, defendeu lockdown nacional com a interrupção de atividades não essenciais, incluindo a suspensão de aulas presenciais e um toque de recolher nacional de 20 horas às 6 horas da manhã, além da ampliação do uso de máscaras. De forma absurda, covarde e injusta, o governo decretou o fim, em 31 de dezembro de 2020, da política pública de auxílio emergencial aos milhões de famílias empobrecidas e em extrema miséria. Assim, o governo não contribui com as famílias necessitadas e nem apoia as pequenas e médias empresas. O ajuste fiscal, segundo os ditames do mercado capitalista idolatrado, continua sendo um tabu que não pode ser questionado, dizem. Quem disse que deve ser ajuste fiscal acima de tudo? Quem disse? Não. Acima de tudo, deve estar a vida com condições objetivas para viabilizá-la. Na proposta de emenda constitucional número 186, PEC da Maldade, congelaram os salários de funcionários públicos e de professores até 2036, em nome do famigerado ajuste fiscal. E o Congresso Nacional, sob direção do Centrão, direita, se faz cúmplice da proposta covarde do desgoverno federal de pagar apenas uma migalha de R$ 250 de auxílio emergencial por apenas 3 meses. Isto é, de fato, uma decisão política para matar milhões de pessoas no Brasil e que demonstra que realmente está em curso política de morte, ou seja, necropolítica, coordenada pelo desgoverno federal fascista e genocida, com a cumplicidade do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Na Bíblia, os bons pastores e as boas pastoras, verdadeiros e verdadeiras profetas e profetisas, são saudados como mensageiros do Deus Javé, Deus da vida, solidário e libertador. Importante ressaltar que na Bíblia pastores, profetas e profetisas não dizem respeito apenas à dimensão religiosa da vida, mas se referem às lideranças de todas as áreas da vida social que têm alguma responsabilidade sobre a vida do povo. Sacerdotes, reis, escribas, que são os doutores, governantes, políticos, líderes da economia, os saduceus e etc. Entretanto, são execrados os falsos profetas e os pastores que se apresentam em pele de ovelha, mas na prática agem como lobos ferozes. A ira santa divina não os tolera. Por isso, Jesus Cristo chutou o pau da barraca e expulsou os vendilhões que estavam transformando o templo, lugar sagrado, em um mercado. O território brasileiro, com todo o povo e os biomas, é nosso lugar sagrado, que está sendo profanado por políticos fascistas e genocidas, junto com a classe dominante brasileira. No enfrentamento à pandemia, temos que reconhecer que os cientistas, pesquisadores das áreas da saúde pública, epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, microbiologistas e outras áreas afins, estão sendo na prática
ótimos pastores, ótimas pastoras, verdadeiros profetas e profetisas, além de descobrir vacinas e demonstrar cientificamente os caminhos que podem nos levar à superação da pandemia, estão roucos de tanto tentar educar o povo e alertar as autoridades sobre quais políticas públicas devem ser implementadas. Neste cenário e contexto, os melhores cientistas, professores e pesquisadores da área da saúde pública estão gritando e à frente de governadores já está exigindo do governo federal medidas mais efetivas no rumo de um lockdown nacional, ou seja, de uma paralisação geral, por pelo menos 21 dias, como medida sanitária necessária para reduzir a transmissão do coronavírus e impedir a continuidade da aparição de outras cepas e variantes mais letais. De fato, não dá mais para tolerar o desgoverno federal continuar na postura negacionista e alimentando a disseminação do coronavírus e piorando dramaticamente a pandemia. Não basta lockdown em vários estados e em muitos municípios. Tornou-se necessário um lockdown nacional, ou seja, paralisação das atividades no país, com o povo circulando o mínimo possível e colocando em prática todas as medidas de precaução, uso correto de máscaras, higienização das mãos, distanciamento corporal e social, deixando em funcionamento apenas as áreas de atividade essencial, entre as quais não deve estar exploração minerária, como injustamente decretou o desgoverno federal subserviente aos interesses da mineradora Vale S.A. Apenas essa medida de lockdown nacional em todos os estados e nos 5.570 municípios poderá reduzir a circulação do coronavírus. Isso diante do cenário marcado pelo fato de que a maioria da população não será vacinada nos próximos meses, porque o desgoverno federal tramou para não comprar vacinas no momento oportuno, que era o segundo semestre de 2020. Os países governados de forma justa, principalmente por mulheres, já fizeram lockdown nacional como medida necessária para abreviar a superação da pandemia. Atenção! Para que uma política de lockdown seja efetiva, é preciso garantir as condições da maioria do povo ficar em casa. Maioria essa que hoje é submetida a jornadas de trabalho excessivas, que não tem vínculos trabalhistas, que é obrigada a se aglomerar no transporte coletivo lotado, e o presidente da República, ao invés de subestimar a pandemia e as medidas de prevenção, deve ser o primeiro a defender que o povo fique em casa e siga os protocolos sanitários. Isso deve valer também para os governadores, prefeitos, agentes públicos, como policiais, entre outros. Importante lembrar que, junto com o lockdown nacional, se faz necessária a retomada de todas as políticas públicas do governo federal implementadas em 2020, entre as quais o auxílio emergencial justo e digno. Se R$600 já era pouco, R$250 por apenas 3 meses é inadmissível, pois é apenas maquiagem para esconder decisão política de matar milhões de fome na miséria. O auxílio emergencial precisa garantir condições mínimas de alimentação e de pagamento das despesas de uma família. O apoio financeiro às pequenas e médias empresas também é necessário. E as grandes empresas precisam cumprir sua responsabilidade social e investir muitos recursos no tecido social para a superação da pandemia. A classe política ficar acendendo uma vela para o povo
e um holofote para a economia capitalista só piora a pandemia. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao capital, profetiza o Evangelho de Mateus. Torna-se necessário também o corte de 50% nos altos salários da classe política nos três poderes, judiciário, legislativo e executivo, em níveis municipal, estadual e federal, e nas empresas também. Os 50% dos altos salários no Brasil dão para garantir a alimentação de milhões de brasileiros até o fim da pandemia. No Brasil, já passou da hora de taxar grandes fortunas, como ocorre já em alguns países do mundo. É preciso também taxar de forma justa as heranças. Eis alíquotas de imposto sobre herança em alguns países pelo mundo afora. Na França, 60%. No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, 40% de imposto sobre herança. No Brasil, o imposto sobre herança tem alíquota média de apenas 3,8%. Após a morte da princesa Diana, 40% da riqueza dela passou para o erário público inglês, por causa da justa taxação sobre a herança na Inglaterra. Portanto, apesar da gravíssima situação imposta pela pandemia do novo coronavírus, seus impactos podem ser minimizados com a adoção de políticas públicas justas que protejam a população como um todo, os empregos e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Recursos existem. É só aplicá-los de forma justa, ética e responsável. Vida em primeiro lugar, e não economia capitalista e nem só ajuste fiscal. É isso aí. Que a luz e a força divina continue nos guiando, É isso aí. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética com a graça de Deus. Em vão, e cada esforço em nome dele vai valer. É por isso que vou a cantar, Deus amigo me escuta e me vê. Semente boa está na terra e vai nascer.